O Anderson é um jovem, hoje idoso, não é brincadeira, é um cidadão que não era de direito, hoje é de direito, vivi mais de 35 anos em situação de rua, né? Problemas também de machismo na família, onde tive um rompimento do meu pai com a minha mãe, e aí eu fui tirado da minha mãe com 3 meses de nascido, em orfanato. Depois, com 12 anos, fui para a situação de rua, sofri todas as violações, né? E aí, estou nessa vivência, ajudei a construir a política nacional, ajudei, hoje estou no governo federal, ajudando na construção das políticas para a população de rua, coordenando, né, o Comitê Intersetorial de Monitoramento e Acompanhamento das Políticas para a População em Situação de Rua. Eu fundei o movimento, o Anderson Lopes Miranda, que fundou o Movimento Nacional de População de Rua em 2004, no massacre, né, no dia entre 19 a 22 de agosto, na cidade de São Paulo, né, onde houve o massacre da Sé. Primeiro, a gente sempre gosta de lembrar que quem está na rua não está na rua porque quer, né? A gente faz uma menção ao momento do Galdino, o grande índio Galdino, que veio a Brasília, né, lutar pelos 500 anos para que os indígenas pudessem ter direito. Ele foi morto no banco da praça, né, perto da rodoviária do Plano Piloto, onde ele foi queimado, 90% do corpo queimado. Então a gente gosta de lembrar do Galdino, que é um mártir para nós. Pós-Galdino, a gente lembra do massacre da Candelária, né, no Rio de Janeiro, onde meninos e meninas, do mesmo jeito que São Paulo, foram exterminados. Então, para nós é importante lembrar que esses massacres aconteceram em vários momentos. E o da Sé, principalmente, eu estava lá, né, em 2004, tinha acabado de chegar da Bahia, né, em junho. Então eu estava em agosto, nesses momentos na Sé, a gente ficou com muito medo. Não sabia quem é que estava matando. A gente não sabia de onde vinha a ordem, quem estava exterminando. E não era de faca, não era de fogo, era de pau. Era um extermínio na cabeça para exterminar, e a gente sabia disso. E depois nós fomos descobrir que quem exterminou a gente, a população em situação de rua, foram órgãos de segurança pública. Foram guardas municipais, policiais militares, desfardados, a mando do comércio, lá porque queria higienizar, porque a população de rua não tinha banheiro público, porque não tinha isso, e mandou exterminar essa população. Então, para nós, assim, foi muito fatídico esse momento. A gente não sabia, né, da onde vinha, quem vinha. Então, foram vários dias de madrugada, não era de noite, não era 10 horas da noite, né, era na madrugada mesmo, né, e aí a gente estava cochilando, dormindo, e vinha alguém, ó, mataram um, mataram o outro, até um dia que a gente se rebelou, porque quando mataram Maria Baixinha, uma senhora de 60 anos de idade, que dormia no papelão, no lado de um comércio, na rua da Quitanda, e ela foi, né, a gente viu ela exterminada, e aí a gente se rebelou e se organizou, né, organizamos com a Pastoral do Povo da Rua, com as entidades, com as universidades. À época, São Paulo ainda não tinha, né, defensoria pública, era um estado ainda retrógrado, fascista, muito, né, truculento, principalmente com a população de rua, higienização, né, o estado. E aí, né, nesse momento a gente se organizou, com marcha, com atos, onde o governo federal, né, já era, né, do governo democrático, e a gente pediu que se pensasse na política nacional. E aí foi pensado, né, em criar um grupo de trabalho interministerial que olhasse para a população em situação de rua, né, nesse momento de 2004 até 2006. Mas o movimento, ele surge, né, dessa dor. A gente já tinha fórum, participação, organização,
E aí a gente fala que na loucura da loucura, a gente criou um movimento nacional da população de rua. O povo falou, mas não é São Paulo, não é Minas, por que vocês estão criando nacional? Porque a gente quer ramificar para o país e para fora do Brasil. Então o movimento ele surge da dor, do sofrimento, de as pessoas acharem que a gente era o homem do saco, que a gente era o mendigo, que ficava sujando sua rua e não tinha essa interlocução. O que muda é que hoje você tem os órgãos de justiça olhando para essa população. Hoje você tem uma política nacional, hoje você tem programas, serviços, né, que não tinha. Então, assim, o que muda é que você tem hoje, né, de 2004 para 2024, 20 anos, né, que completa, você tem aí uma DPF. É uma DPF que fala para os municípios, cumpra-se. Fala para o Estado, cumpra-se. Né, fala para os órgãos de justiça, acompanha, monitora, que cria um comitê nacional. Né, você tem uma diretoria hoje nacional, você tem dentro de prefeituras comitês que dialogam, que discutem, né, como é que implementar essa política. Né. O que muda é que essa população não pode ser uma contagemzinha, ela tem que estar no censo nacional. Ela precisa ser um olhar, né, do direito e dos deveres. Mas primeiro, para você falar que ela tem dever, você tem que garantir o direito. Você tem que garantir uma moradia, você tem que garantir trabalho, você tem que garantir, adequar a ela. E muitas vezes as pessoas falam, não, tem que dar porque ela vai vender. Não, ela não vai vender. O que muda é que você tem comitês, né, nacional que hoje dialoga a política, que implementa a política, que passa a cumprir a política, né, que essa população participa. Né, ela era olhada como caridade, como assistencialismo, hoje já não, ela é olhada como dignidade, que ela tem que propor, não fale da rua sem a rua, não fale dessa população sem ela estar, né, então o que muda é muito isso, né, 20 anos. Eu acho fazer o que a ANADEP fez, uma campanha nacional, que você sensibilize, que você monitore, que você acompanhe, e diz que senta aí. Primeiro, o CIAMP ele voltou com força, né? Ele voltou dentro de uma diretoria, dentro de uma secretaria nacional, dentro de um ministério, né? Ele tem 11 ministérios, né? 11 ministérios que ele tem que dialogar, né? Tem a sociedade civil, e aí o que a gente precisa fazer? É isso, ir para regiões, ouvir as 5 regiões do Brasil. O CIAMP já foi em 3 regiões, na Sul, né? No Centro-Oeste e no Nordeste, agora nós vamos para o Norte e para o Sudeste para ouvir. E depois que nós ouvirmos, nós vamos chamar uma conferência nacional, né, propondo uma conferência nacional da melhoria da política. Né, porque nem tudo que acontece aqui no Centro-Oeste que é o que acontece no Nordeste. Nem tudo que acontece no Sul e nem muitas vezes nos estados. Né? Você vai para Pernambuco, é diferente da Bahia, as culturas são diferenciadas. Não é porque eu sou do Sudeste, mas o Rio é diferente de São Paulo, né? De Minas, né? Não, lá você fala uai, não você fala pau, né? Então você precisa entender isso. E aí a gente precisa ouvir qual é a violação que está acontecendo e trabalhar a política. Eu acho que presente, né? Porque muitas vezes acho que o passado, as águas passadas não movem moinho. É o presente e o futuro. E essa população tem que comer hoje, tem que viver hoje. Amanhã ela não sabe se ela vai estar morta. Amanhã ela não sabe se ela vai estar aqui para contar a história dela, porque a rua é perversa. Então essa campanha que a ANADEP traz junto com, né, hoje os movimentos, a população de rua, é importante. Né? Você tem que atender hoje, você tem que fazer para ela hoje, porque amanhã você não sabe se ela vai estar ali. Ela não sabe se ela vai te procurar amanhã, você não sabe se ela vai estar, né, lá, porque o que aconteceu com ela amanhã, não sabe. Então presente é importante estar nesse momento com a população em situação de rua, né, sair, né, do seu ar-condicionado, estar lá nas campanhas, nas ações, junto, e isso eu sei que as defensorias têm feito, né? Tem feito muito, né? Como hoje a gente tem a campanha do Pop Rua Ajude, do atendimento na praça, da dignidade, muitas vezes, mas é na praça que você fala para ele, ó, a defensoria fica em tal lugar, pode ir lá, vamos marcar, eu vou te atender lá nesse local, pode ir lá, vai lá com seus documentozinhos, eu vou te esperar lá, porque se você não falar isso, ela não vai, porque tem um policial militar lá na porta, tem um segurança lá na porta que vai barrar ela pelo traje dela, pela roupa dela, pelo chinelo dela, e ainda isso acontece. Isso acontece. Muitas vezes não é o que você é, mas é o que você veste.
E as pessoas têm preconceito ainda desse cidadão de chinelo, desse homem de camiseta e de bermuda, que nos órgãos públicos ainda não pode entrar. Então, como você sensibilizar ele, né, a chegar nesses órgãos públicos, que ele pode ser atendido dignamente. Então, isso é importante que a ANADEP está fazendo, que as casas defensorias estão fazendo, junto com os movimentos, sensibilizando que ela tem direito, que ela pode chegar lá no órgão, discutir, conversar, dialogar, mas não xingar e nem gritar, nem brigar, mas que ela não vai sofrer preconceito, mas que ela vai ser atendida, né, dignamente. Então, para nós é fundamental quando você lança essas campanhas de sensibilização, né? É como a gente falava, olha nos meus olhos, eu sou ser humano, eu não sou bicho. E muitas vezes as pessoas tratam um morador, uma pessoa da rua como bicho, como lixo. Ele não é lixo nem bicho, ele é um ser humano que está numa situação hoje de vulnerabilidade e que precisa ser olhado com dignidade. Para a saída da rua é você dar dignidade. Então essa campanha para nós, construída com os movimentos, construída, né, com o poder público, ela é fundamental na sensibilização de que essa população precisa ter atendida. A certidão de nascimento dela foi molhada, porque a chuva molhou, como é que tirar, como é que sensibilizar os cartórios, que ele tem que atender aquela população, é que muitas vezes o cartório quer cobrar uma taxa, ela não tem a taxa, quando ela sai do sistema prisional ela tem que pagar uma multa, né? E como é que não pagar essa multa, como é que entrar com ação, né? Então essa campanha ela vem nesse sentido, né, de que essa pessoa vulnerável precisa ser atendida dignamente, homem, mulher, crianças, jovens, adultos, idosos, né, que está nessa situação de vulnerabilidade social.